Você já ouviu falar que a Bíblia é um dos livros mais misteriosos e influentes da história da humanidade? Pois é. Independente da sua fé, ela guarda segredos, enigmas e fatos surpreendentes que vão deixar você sem palavras. Hoje vou te mostrar 50 curiosidades da Bíblia que quase ninguém conhece. Prepare-se, porque algumas delas vão mudar a forma como você enxerga esse livro sagrado. 1. A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo. Seus primeiros registros foram escritos muito antes do papel e do lápis existirem, usando pergaminhos e tiras. 2. O nome Eva significa aquela que dá a vida. Adão escolheu esse nome porque ela seria a mãe de todos os seres vivos. 3. Golias não morreu apenas com a pedra de Davi. A maioria lembra dele caindo com a pedrada, mas em 1 Samuel 17, 48, 51, está escrito que Davi usou a espada do próprio gigante para terminar o combate. 4. A palavra Bíblia não aparece dentro dela. Ela vem do grego biblion, que significa papiro. Quem popularizou esse nome foi o imperador Constantino. 5. Deus deu ordens estranhas aos profetas. Isaías, por exemplo, foi ordenado a andar 3 anos sem roupas e descalço como sinal para o povo. 6. Há uma figura na Bíblia considerada moderna. Por quê? Porque é descrito como alguém que usava um relógio. 7. A Bíblia proíbe tatuagens. Em Levítico 19, 28 está escrito: não fareis cortes no corpo por causa dos mortos, nem marcas em vós mesmos. 8. Qual é o último versículo da Bíblia? Muitos pensam que está em Apocalipse, mas na verdade o encerramento fala sobre a graça de Jesus Cristo. Já pensou em quantos desses fatos você não fazia ideia? Se já está curioso, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muito mais vindo por aí. E eu te garanto, o número 10 vai te chocar. 9. Deus escreveu apenas uma parte da Bíblia com as próprias mãos. Você sabe qual foi? Os 10 Mandamentos. Todo o restante foi revelado e escrito por homens inspirados por ele. 10. Pessoas incrivelmente longevas. No livro de Gênesis, alguns personagens chegaram a viver mais de 900 anos. Matusalém, por exemplo, teria morrido com 969 anos. Mas alguns estudiosos acreditam que esses números eram, na verdade, meses lunares, o que daria em torno de 78 anos. 11. Existe um Apocalipse de Pedro, que foi excluído da Bíblia. Ele descrevia o céu e o inferno com detalhes assustadores, mas acabou rejeitado por muitas igrejas. 12. Os números na Bíblia sempre têm significado. Nada é por acaso. O 7, por exemplo, é símbolo de perfeição. Já o 40 aparece em períodos de provação. 13. Pelo menos 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia. Entre elas, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Lucas e Paulo. E adivinha, o apóstolo Paulo sozinho escreveu 13 livros. 14. Os autores tinham origens muito diferentes. A Bíblia foi escrita por reis, pescadores, médicos, profetas, músicos e até pastores. 15. O maior e o menor capítulo. O mais longo é o Salmo 119 com 176 versículos. O mais curto é o Salmo 117 com apenas 2. Curiosamente, esse também é o capítulo central da Bíblia. 16. A divisão em capítulos só surgiu em 1238. Antes disso, os textos eram contínuos, sem números ou separações. 17. Quantos livros tem a Bíblia? Depende da tradição. Hebraica, 24 livros. Protestante, 39 no Antigo Testamento. Católica, 73 livros. Ortodoxa, 76 livros. 18. Deus tem muitos nomes na Bíblia. Adonai, Elohim, El Shaddai, Altíssimo, Pai. Cada um revelando um aspecto do seu caráter. E olha, o fato número 20 vai te surpreender. Você vai descobrir quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita, e a diferença é inacreditável. Se você está gostando até aqui, comente, quero mais curiosidades bíblicas, e se inscreva no canal. E 19.
A Bíblia registra 21 sonhos, e a maioria deles pertence a apenas 2 homens, ambos chamados José. 20. O tempo para escrever a Bíblia foi muito diferente. O Antigo Testamento levou cerca de 1000 anos para ser escrito. Já o Novo Testamento, apenas 50 a 75 anos. 21. O versículo mais longo da Bíblia tem aproximadamente 80 palavras. E pasme, ele é maior que o menor dos salmos inteiros, o Salmo 117. 22. O Messias está chegando. No Antigo Testamento existem mais de 300 profecias sobre a vinda do Messias. Já no Novo Testamento, encontramos mais de 500 profecias sobre o retorno de Jesus. Você acredita que essas ainda vão se cumprir? 23. Os milagres de Jesus. No Novo Testamento são relatados cerca de 48 milagres, sem contar os inúmeros feitos atribuídos a Deus no Antigo Testamento. 24. Paulo escreveu mais de 100 capítulos. É impressionante pensar que aquele que antes perseguia cristãos se tornou um dos maiores responsáveis por difundir o Evangelho. 25. O trabalho de Noé. Construir a arca não foi apenas uma obediência a Deus, mas também um dos maiores feitos já descritos nas Escrituras. 26. O dilúvio durou 150 dias, 5 meses inteiros debaixo d'água. Imagine o impacto desse evento na terra e na vida das pessoas. 27. Sara foi mãe aos 90 anos. Contra toda a lógica humana, ela deu à luz Isaque nessa idade avançada. Um dos milagres mais marcantes da Bíblia. 28. Jesus multiplicou os pães e peixes. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Um milagre que até hoje inspira fé. Mas prepare-se, porque no próximo bloco você vai ver histórias ainda mais inacreditáveis, incluindo uma profecia que chocou até os discípulos de Jesus. 29. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Foi o que Jesus disse a Pedro. Ele negou categoricamente, mas horas depois cumpriu exatamente o que Cristo havia anunciado. 30. O nome de Jeová aparece quase 7.000 vezes. Apesar disso, sua repetição varia dependendo da tradução da Bíblia. 31. A conquista da terra prometida. Josué liderou o povo em batalhas épicas até alcançar a terra que Deus havia prometido. 32. O número 7. É o número da perfeição. A criação do mundo durou 6 dias, e no 7º Deus descansou. 33. Matusalém viveu 969 anos. O personagem mais longevo da Bíblia e um dos mais comentados até hoje. 34. Maná para comer. Durante 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto e foram sustentados milagrosamente com maná enviado do céu. 35. Jesus foi batizado aos 30 anos. Somente depois disso, ele iniciou seu ministério. 36. Antes e depois de Cristo. A vida de Jesus foi tão marcante que dividiu a história da humanidade em 2, antes dele e depois dele. 37. Vaidade das vaidades. Essa expressão aparece pelo menos 34 vezes no livro de Eclesiastes. 38. A Bíblia em miniatura. O livro de Isaías é considerado uma espécie de resumo da Bíblia. Ele tem 66 capítulos, o mesmo número de livros que compõem a Bíblia tradicional. 39. Gideão teve 70 filhos, um dos maiores números de descendentes registrados nas Escrituras. 40. O número 40 é recorrente. Foram 40 dias de dilúvio, 40 anos de peregrinação no deserto e 40 dias de jejum de Jesus. Sempre aparece em contextos de prova e transformação. No próximo bloco, você vai descobrir fatos sobre Sansão, Ester e capítulos secretos da Bíblia. 41. O estilingue mortal. Todos conhecem a história de Davi contra Golias, mas poucos sabem que na tribo de Davi havia 700 guerreiros especialistas no uso do estilingue. Eles eram tão precisos que conseguiam acertar até um fio de cabelo sem errar. 42. O cabelo de Sansão.
Não foi Dalila quem cortou os fios do homem mais forte da Bíblia. Ela apenas o fez adormecer, mas quem cortou de fato foi um homem. 43. O livro de Ester. Curiosamente, é o único livro bíblico onde a palavra Deus não é mencionada de forma direta. 44. 1.289 capítulos. Esse é o total de capítulos da Bíblia tradicional, sendo a maioria concentrada no Antigo Testamento. 45. Paulo escreveu 87 capítulos. Parte significativa do Novo Testamento foi resultado de suas cartas às igrejas e discípulos. 46. 430 anos no Egito. O povo de Israel permaneceu como estrangeiro e escravo no Egito por mais de 4 séculos, até a libertação através de Moisés. 47. Quantas palavras tem a Bíblia? Estima-se que sejam cerca de 700 mil palavras e mais de 3,5 milhões de letras. A palavra Senhor aparece aproximadamente 18 mil vezes. 48. 600 carros perseguiram Israel. Durante a fuga do Egito, Faraó enviou cerca de 600 carros de guerra contra o povo de Deus. 49. Um Deus que amadurece. No Antigo Testamento, ele aparece como justo e severo, mas no Novo Testamento revela-se em Cristo como amor e graça. 50. O convite final. No último versículo da Bíblia, a mensagem é clara. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse 22, 21. Esses foram os 50 fatos mais surpreendentes da Bíblia. E aí, quantos você já conhecia? Qual te chocou mais? Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão alimentar sua fé e sua curiosidade.